Quando a gente começou a pensar no evento, a coisa mais importante que a gente imaginou que ia chamar o público, né, que ia atrair as pessoas para esse evento, era um palestrante foda, né? E aí a gente pensou em alguns atributos que o grupo foi criando junto, falou, pô, tem que ser alguém de BH, tem que ser alguém que representa BH como uma capital criativa. Então pode ser um artista, pode ser um fotógrafo, pode ser alguma pessoa relacionada à arte. Pô, mas ia ser super legal que esse cara também fosse um empreendedor. Afinal de contas, o nosso público está aí envolvido com tecnologias, com startups, com esse mundo, né? E aí a gente começou a quebrar a cabeça, falando, cara, não tem ninguém melhor do que o Skank, alguém do Skank para vir falar. A gente falou, puta, mas Skank, né? Essa galera ganha fortuna para fazer show, né? Estão aí presentes, agenda lotada e tudo mais. E a gente falou, pô, beleza, mas quem do Skank? Cara, para juntar tudo isso, tem que ser o Henrique Portugal, que é um cara empreendedor, músico, artista de mão cheia, tecladista do Skank, entusiasta de produtos orgânicos, que talvez ele conte essa história aqui. E no primeiro encontro que eu fiz com esse cara, que eu consegui o telefone dele, vi um amigo em comum que a gente tem, eu liguei, né, meio assim, pô, Henrique, aqui o Felipe, né, pô, não te conheço, não me conhece. E eu falei, tipo, 30 segundos, e o cara falou, tô dentro. Eu falei, porra, que do caralho, né? Que massa esse cara falar que está dentro tão rápido, sem conhecer, com uma venda ali por telefone de 30 segundos. Então, eu acho que esse tipo de espírito que a gente está buscando, esse tipo de espírito que eu espero que todos vocês tenham, que se não tiverem, passem a ter, se tiverem, intensifiquem isso ainda mais, e vamos fazer acontecer com gente igual nosso querido Henrique Portugal. Vem para cá, Henrique. Felipe aqui me deixou emocionado, viu? Se isso desse aumento de salário, tanto de coisa boa que ele falou aqui, né? Tem que falar umas besteiras aqui enquanto a gente troca aqui. Conta piada, né? Não, vou fazer umas perguntas que elas são legais, assim. Todo mundo aqui, uma boa parte, é empresário, é empreendedor, né? É muito interessante porque... vou falar igual a gente brinca muito, né? Eu mexo com banda, esse é um verbo mineiro, né? Aí as pessoas sempre perguntam, tá bom, você toca e tal, mas você trabalha com o quê, né? Essa é a pergunta básica que eu escuto há mais ou menos 30 anos. E aí, há 15 anos atrás, pô, eu tenho que falar minha senha pro cara, bicho. Pega, põe lá, dá o play ali. Aqui, isto. Aqui, beleza. Há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, como eu sou uma pessoa provavelmente muito mais velha que vocês, esse encontro aqui seria entre pessoas que gostariam de montar uma banda. Porque a questão de valores geracionais, há 15 anos atrás, era legal você fazer parte de uma banda. E hoje é legal você fazer parte de uma startup. Os valores são os mesmos, as roupas são as mesmas, o comportamento é o mesmo. Isso não é questão de depreciação ou de elogio, não. É questão de geração. Porque é isso uma das coisas que eu vou falar aqui, que acabou que a minha experiência é muito relacionada à tecnologia, que eu trabalhei muitos anos com tecnologia, eu fui analista de suporte de sistemas operacionais IBM, e programei em Assembly, COBOL, PL1, era administrador de SIX, essas coisas, provavelmente palavras que a maioria das pessoas aqui nunca ouviram falar. Mas você pode saber que uma boa parte dos sistemas críticos, hoje em dia, ainda utilizam esses sistemas, né? Mas... toda essa experiência que eu tive, tanto no TI quanto na música, e um tempo depois eu acrescentei essa história de orgânico, que eu sou um empreendedor, como diz assim, um empreendedor nato. Eu gosto de, como se diz assim, de causas impossíveis, né? Eu sou assim, não adianta. Então o Skank já é uma coisa impossível. Já deu certo, tipo assim, aquela história, não recomendo para que ninguém faça, né? Aquela coisa do... Isso não é uma coisa para você fazer em casa, né? Aquelas piadas. Não faça em casa e tal, tal.
Porque ser artista no Brasil é uma coisa muito difícil. Mas faria de novo e sou muito realizado com isso. Então, o que eu vou falar aqui é muito baseado nisso, né? Experiência com relação à música, com relação à TI, com relação, sou investidor da Confrapar, investir numa plataforma de música, sou sócio numa fábrica de um pesticida natural orgânico. Eu não vou falar muito disso aqui não, mas a natureza me ensinou muito. E isso é uma coisa muito legal. E isso tudo está relacionado ao tempo, principalmente o tempo das coisas, sobre você antecipar os passos ou você atrasar demais. Então, provavelmente, a gente vou mostrar algumas coisas aqui, que alguns de vocês nunca ouviram falar ou nunca conheceram, mas espero que seja divertido. Vamos lá. Bom, este sou eu, Henrique Portugal, né? Economista e empreendedor e, por algum acaso, tecladista do Skank, né? Não sei se alguém lembra, conhece essa luta, que foi uma luta que aconteceu no Zaire, né? Beleza, fita de videocassete, mas desse formato ninguém nunca teve, Betamax, que não deu certo. Famoso MD, quem é que teve MD em casa? Acho que quase ninguém teve MD em casa. Isso funcionou no Japão. Tocar vinil dessa forma, pouca gente viu, né? Porque o braço era lateral. O Newton da Apple, que ninguém nunca teve, foi o início de tudo e que deu errado. Isso é o início de tudo da música mobile. É a Kill Morita da Sony que inventou. E essa música que está tocando é uma música do Pink Floyd de 1972. E na letra fala isso. Cada ano está ficando mais curto, não consigo encontrar o tempo. Quer dizer, a gente fala tanto de acelerar, que hoje a vida está acelerada, que as coisas estão muito rápidas. Poxa, em 1972 já se falava isso. Aí você fala assim, poxa, então não é só a gente que fala isso. Isso é uma coisa legal que eu gosto. Quem é que tem telefone fixo aqui? Quem é que usa telefone fixo? Né? Beleza. Aí eu vou fazer umas outras perguntas. Quem não tem o WhatsApp? Pô, tem que ter pelo menos um aqui, não? Beleza. Você o quê? Tinha, né? Aderiu, né? Beleza. Facebook todo mundo tem? Ou já desistiu de usar? Você desistiu? Beleza. Quem tem Instagram? Beleza. Quem usa o Twitter? Até que tem muito aqui, viu? Quem usa aplicativo de táxi? Agora, aplicativo de táxi é diferente do Uber. E quem usa o Uber? Que beleza, hein? Então é isso aí. Guarda essa informação. Isso aqui é o seguinte. Em 93... Vou baixar aqui, está mais alto que eu, né? Eu gosto muito de Skank, mas... Essa música foi lançada em 93. Provavelmente uma parte de vocês ainda não tinha nascido, né? Beleza. Foi quando começou a internet no mundo. E nessa época, eu coloquei aquele telefone lá atrás, telefone fixo, porque naquele telefone tinha um cadeado. Não sei se vocês notaram na imagem. Né? Aquilo é a famosa senha, né, que a gente hoje usa no celular, os mais novos, né, o iPhone e também o Samsung. Você tem lá a sua digital, né? Na época era um cadeadinho. E a gente conseguia burlar aquilo, mas tudo é cultura de época, né? Como é que as coisas vão mudando. Beleza, em 93 começou a internet verdadeira, né? Que o CERN liberou para a gente poder utilizar. Aí teve esse celular. Alguém teve esse celular? Como é que é? Meu pai? Maldade, eu tive um celular desse, é maldade. Mas vamos lá. Em 94... Netscape, beleza? Foi quando lançou essa música. Deixa eu ver. E foi quando, na época, o mundo tinha 61 milhões de pagers. Alguém aqui teve pager? Não, né? Teve pager? Não. Você não teve pager, não. Teve? A empresa, né? Beleza. Você vê como é que esse Skank é velho, né? Quando a gente lançou Garota Nacional, o UOL entrou no ar. O UOL entrou no ar.
e foi lançado o famoso StarTAC, que já era um celular menorzinho e tal, né? Até a galera foi tentando diminuir o celular. Hoje a gente anda com essas geladeiras portáteis, né? Beleza. Em 98, a gente lançou Resposta. A gente até gravou essa versão em espanhol. Foi quando o Google virou projeto em Stanford. Aí todo mundo já tinha nascido, né, gente? Aqui, né? Beleza, então vamos lá. Foi quando lançaram esse celular. Quem é que teve esse aparelho aí? Então, assim, fazendo as contas, 98, para ter um celular, a turma aqui deve ser mais ou menos de 1980, não é isso? 84 e tal, mais ou menos isso, né? Beleza. Tá difícil para vocês verem, eu tô na frente, né? Vou chegar mais pra frente. Vamos lá. Em 2001, quando a gente gravou ao vivo em Ouro Preto, quem foi em Ouro Preto aqui? Passou mal, dormiu na rua, né? Era muita gente, né? A gente tem muito orgulho desse DVD. Viu? Foi quando a Apple lançou o primeiro iPod. E eu tenho esse iPod. Ele era só FireWire, cabia 5 GB. Né? Foi quando lançaram esse telefone. Esse telefone era muito legal, porque ele cabia nesse bolsinho da calça aqui, né? Aí era uma coisa bacana, dava para sair com um celularzinho no bolso e tal. Hoje o celular não cabe no bolso da calça. Hoje não tem jeito, né? Não funciona isso. Quando a gente lançou esta música, que hoje toca em quase toda formatura de universidade, o Facebook começou a existir, gente. No bom sentido, né? Essa praga que nos aproxima dos amigos e aquelas pessoas que a gente não gostaria de encontrar nos acha. Não é isso? Aquela pessoa assim fala assim: oi, tudo bem? Não é isso? Quanto tempo que a gente se encontra? O que você está fazendo? Está casado? Está separado? Facebook é isso, né? E eles lançaram esse telefone mais estiloso. Esse eu não tive não, esse telefone era de rico, esse aí, né? Esse era de rico. Vamos lá. Aí começa a brincadeira que vai resumir em tudo que eu vou falar aqui. Foi quando a Motorola lançou o primeiro celular com iTunes. A galera aqui, uma boa galera empreendedora, já viu aquele discurso do Steve Jobs em Stanford, né? Aquele texto maravilhoso dele, que ele fala sobre os valores da vida, depois que ele descobriu o câncer, que ele descobriu o que é realmente importante na vida, né? Aquela coisa. Mas as apresentações do Steve Jobs eram assim, pô, fala, e no final ele chegava e falava assim, just one more thing. Era sempre uma grande novidade que ele apresentava. Aí ele apresentou uma daquelas apresentações, ele apresentou esse telefone. E eu tive esse telefone. Era péssimo, horroroso, não funcionava direito, mas foi o início de tudo que a gente vê hoje. Tudo que a gente utiliza, escuta de música, só que ainda era a turma do download. Mas foi o primeiro caminho. Eu ainda tenho aquele fone, o telefone já foi embora. Isso, para mim, essa foto eu acho que é muito legal. É o final de uma geração e o início de uma outra. É você, às vezes, perceber o timing das coisas. Em 2007, foi lançado o iPhone. Eu tive um iPhone desse. Cheguei, brinquei, olhei e falei assim, isso aqui é muito legal, mas agora não está bom ainda. E o N95 era um celular sensacional. Maravilhoso, funcionava. Foi o primeiro celular que teve câmera fotográfica de 5 megapixels. Vou contar uma coisa sobre câmera fotográfica para vocês. Quando esse Skank começou, lá em 1935, mais ou menos assim, a gente ia para o aeroporto, aí o cara falava assim, alguém chegava perto e reconhecia, falava assim, eu quero um autógrafo. Aí o cara tinha um jornal, ele tinha acabado de comprar um jornal. Aí você dava autógrafo num pedaço de jornal. Aí o cara rasgava um pedaço de jornal e botava no bolso. Pô, chegava na casa dele, aquele pedaço de jornal, um rabisco. Qual o valor que aquilo tinha? Muito pequeno, né? Ou o cara arrancava uma folha da revista de bordo, né, aquela coisa, e pedia o autógrafo e tal. Isso revolucionou a indústria do autógrafo. Isso não existe mais autógrafo. Depois que colocaram máquina fotográfica em celular, acabou com o autógrafo. Antes era assim, máquina fotográfica, você só chegava no aeroporto, você nunca viajou com máquina fotográfica, você só viaja com máquina fotográfica nas férias.
Durante um ano, você não tem uma máquina fotográfica no bolso ou dentro da, sei lá, da mala e tal. Então, a gente só tirava foto quando era época de férias. Então, a gente chegava no aeroporto, aí encontrava aqueles adolescentes indo para a Disney, assim, ó, 50, todo mundo com máquina fotográfica. Quer dizer, não estou falando que a gente é Beatles, igual aquelas coisas, não, mas, vou tirar foto, porque aquele negócio, está com a máquina fotográfica, você quer tirar foto. Depois que, principalmente foi esse celular com 5 megapixels que a coisa mudou. Hoje em dia não se dá mais autógrafo, hoje em dia é o famoso selfie, né? Tudo é selfie, né? É assim, né? É o braço de selfie, tudo selfie. Acabou o autógrafo, cara, não existe mais autógrafo, por causa de máquina fotográfica em celular. Então eu preferi ficar com o N95, que ele era mais interessante, ele funcionava melhor, porque o iPhone tinha muito poucos aplicativos. A câmera é ruim, mas a ideia foi implantada da plataforma. Apesar de que o N95 ele tinha um Symbian, e era mais ou menos do mesmo jeito. Mas a grande virada da Apple foi, façam vocês os programas, e principalmente eles definiram um modelo de negócio muito transparente. 70% é de vocês e 30% é meu. Pronto. A regra ficou clara, a regra ficou transparente, e aí o volume de aplicativos começou a acontecer. Quando a gente lançou o Estandarte em 2008, que é essa música Sutilmente, a gente já fez o nosso aplicativo para iPhone. Foi a primeira banda no Brasil que fez um aplicativo. Isso na época chamou atenção, deu capa de revista, aquelas coisas, né? É a história de você, às vezes, ter uma novidade tecnológica simplesmente para ter um case, de chamar a atenção. Quando eu estiver triste, com essa história de cases, a gente ganhou, inclusive, um Leão de Ouro em Cannes, em social media, por um projeto que a gente fez chamado Skunk Play. Um projeto muito bacana, que os fãs podiam tocar com a gente. Né? Então a gente sempre gostou de trabalhar essas coisas, e eu, pessoalmente, sempre incentivei e trabalhei muito para isso, porque essa é uma forma de você estar sempre conectado com as pessoas mais novas. As pessoas mais novas normalmente gostam muito de tecnologia e têm facilidade, né? Aquela história, né? Qual o pai aqui que não pediu para vocês ou para programar a net para gravar alguma coisa, ou Skype para gravar alguma coisa? Na minha época, meu pai pedia para programar o videocassete. Né? Mas é bem diferente, né, hoje em dia, né? Quando a gente gravou Mineirão, foi quando foi lançado o iPad e teve essa música, né? Balada, Amor na Balada. E aí que começa a brincadeira boa, né? Essa música do Velócia, ela me deixou, atualmente está tocando muita música Esquecimento, que é uma balada maravilhosa. E nós estamos lançando a outra música agora que chama Do Mesmo Jeito. Mas foi quando teve o estouro do WhatsApp. Né? O WhatsApp, hoje eu acho que está com mais ou menos 800 milhões, eu acho, de usuários. Né? Você vê aqui que todo mundo aqui tem isso. Né? E aí, são as coisas, por exemplo, o Skank é como se fosse uma startup. Assim. A gente começou num projeto impossível, uma banda de reggae, dá certo em Belo Horizonte, né? A gente não mora perto da praia, a gente não mudou para o Rio de Janeiro, a gente não mudou para São Paulo, numa época que não tinha internet. Então, assim, foram várias coisas que a gente até brinca, assim, a sorte que a gente tinha que gastar, a gente já gastou, então a gente nem joga na Mega Sena, então essas Mega Sena milionárias aí, então a gente nem joga, né? Então, assim, empreendedorismo, mais mercado musical, mais tecnologia, é uma oportunidade. A gente sempre pensou de forma independente, a gente começou de forma independente, a gente assinou contrato com uma grande gravadora, mas sempre continuou pensando de forma independente. Né? E aí, pensando de uma maneira diferente, empreendedorismo, mais comunicação, mais momento certo, também é uma oportunidade. Então, quando você fala de criação de conteúdo, a rock content, né? Eu acho isso, hoje em dia, você não tem mais essa história da localização geográfica. Tem muitas vezes por causa de relacionamento, mas se você souber fazer bem feito, você não precisa mudar, né? Então tem alguns conceitos que no caso do mercado musical e também de entretenimento, eles são muito fortes. Um deles é cultura. Cultura é tudo aquilo que dá sentido à vida, né? A arte é um pedaço da cultura, é quando você consegue pensar e simplesmente pegar um pedaço. Às vezes o que acontece? Qualquer mudança cultural que gera uma moda, um sapato novo, um estilo, qualquer coisa relacionada a isso, você acaba pensando e consegue empacotar. E quando você empacota isso, você transforma isso num produto. Né? Que é exatamente, tudo aquilo que tem valor de troca. Essa que é a brincadeira legal. Você conseguiu fazer esse tipo de coisa. Se eu ficar muito para trás, eu vou derreter aqui. A turma de cá
né? Apesar de que isso aqui é uma luz fria, mas... Então é o seguinte, a música é o quê? A música é arte e produto. Essa é uma das coisas que está mudando, principalmente com os problemas que aconteceram na indústria fonográfica, né? Mas o mais legal disso tudo, por isso que eu falei aquilo no início, que há 15 anos atrás, provavelmente teríamos várias bandas aqui. Que a administração clássica fala que você tem que planejar, planejar, planejar. A gente vai para a universidade, eu sou formado em economia, né? A gente vai para a universidade e a galera fala, planeja, planeja, planeja. Aí você vai para uma startup e ninguém chega e fala assim, faça, faça, faça. Planeje depois. Né? Gustavo Caetano fala assim, faz, testa, vamos lá. É isso mesmo. Poxa, e qual dos dois lados está o artista? Né? Na verdade, foi aí que eu cheguei à conclusão. Que todo artista é uma startup. É igualzinho. É igualzinho. Age do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito. O artista cria as músicas, grava as músicas, e depois olha e fala assim, o que eu faço com isso? Como que eu vou divulgar? Como que eu vou? Eu não tenho empresário, ninguém pensa no marketing. A grande diferença é que as startups, elas já têm toda uma modelagem de bancada, de mentoria, fundos que estão preocupados em investir. Essa área de negócio está muito bem desenvolvida. E a música, no caso da música sertaneja, a turma que investe nas duplas sertanejas, já está caminhando para esse lado. A música vai para esse lado. Ela precisa melhorar, ela precisa se estruturar melhor. Eu diria que este é o novo formato das gravadoras, é muito parecido com os fundos de investimento que investem o dinheiro nas empresas, nas belas ideias que a gente vê toda hora aí por aí. A música, ela sempre teve seu modelo de negócio, né? Ele foi mudando com o tempo. No início, o artista ganhava dinheiro só tocando ao vivo. Depois, eles inventaram as partituras. É que outras pessoas podiam tocar músicas que todo mundo gostava. Depois, eles inventaram as gravações, que aí veio o vinil. Aí a galera começou a ganhar um pouco mais de dinheiro com os discos. E aí veio o CD. Que simplesmente, o grande modelo do CD foi que todas as pessoas compravam o CD para repor o vinil. Falavam assim, eu quero o mesmo álbum que eu gosto tanto, mas em CD. Por quê? O ser humano é muito preguiçoso. É muito preguiçoso. Ele sempre faz a opção pela praticidade. Então, por que o CD vendeu mais que o vinil? Porque ele é mais prático. O CD é pequenininho, você podia deixar no sol. Cara, se você deixasse um vinil, provável, eu estou falando de coisa aqui de outra geração, né? Vinil, né? Hoje é bonito comprar vinil, você vai lá, compra o vinil, né? Inclusive tem uma loja de vinil ali, que é o Edu, que inclusive trabalha lá com a gente no Skank e tal. Mas é uma coisa muito mais... não é simplesmente a única forma de você escutar música, a relação é outra. Mas você pegava um vinil, colocava atrás do carro e parava o carro, ia visitar a mãe, 15 minutos de vinil no sol, acabou. Né? Ele virava uma bolacha, aquela coisa toda torta, acabou. Se você não cuidasse direitinho dele e tal, arranhava, acabou. Quer dizer, e o CD não, o CD você deixava em qualquer lugar. Cara, churrasco de domingo com CD, você deixava aquela pilha de CD assim, né? Aquela pilha ali no sol, com a picanha, você pegava com aquela cara, metia lá na parede, é isso mesmo. Né? Beleza, é muito mais prático, então o ser humano sempre fez a opção pela praticidade. É normal. E aí aconteceu a grande mudança, que foi a praga do MP3. Isso é igual cupim, entendeu? Porque o que isso trouxe para a música? Trouxe uma praticidade gigante, só que a indústria não se preocupou com esse formato. Aí a turma do BitTorrent, do LimeWire, do Napster, a turma do download, né? Essa balançou a cabeça ali. Você é um pirata profissional. Você tirava o leitinho das minhas crianças. Né? Tô brincando, tô brincando. Na verdade, qual foi o grande problema disso? A indústria fonográfica, ela tentou ficar agarrada ao modelo tradicional. E não entender e não aceitar esse modelo novo. Enquanto isso, a galera foi nadando de braçada. A medida de sucesso que acontecia, voltando à história do Skank de 1935, né? A gente viajando muito pelo interior do Brasil, a gente descobria que um disco estava fazendo sucesso, é quando a gente chegava num posto de gasolina, tem sempre aquela bancadinha, né, de CD pirata e tal, nunca tem original ali.
Quando a gente começou, era a famosa fita cassete pirata. Aí a gente falava assim, se a nossa música está aqui no pirata, é porque o público está pedindo. Porque o pirata, ele não vai fabricar o que ninguém está pedindo, ele só fabrica depois que a galera pediu. Ele não tem aquele negócio de teste, produto teste, não, ele só está ali o que é sucesso. Então a gente ficava satisfeito. E isso foi uma coisa que a gravadora fez, que ela descobriu que, não tem como controlar a fita cassete pirata. Então deixa para lá, vamos nos preocupar só com vinil. Vinil já dava muito dinheiro para a gravadora. Mas aí teve um grande problema. A indústria do pirata montou a sua estrutura de distribuição. A gente estava falando de queijo, distribuição de queijo, né? Os piratas montaram a sua estrutura de distribuição através da fita cassete. Quando veio o CDR e a praga do MP3, eles simplesmente trocaram a fita cassete pelo CD. A distribuição já estava pronta. Eles já sabiam todos os canais de distribuição, aonde colocar, os locais. Você que trabalha tanto com isso. E não encontrar, né? Isso, é isso. É isso. Está errado, estou fazendo errado. Tem que ter. Sinal que é sucesso. Se tem um pirata é porque até é sucesso. É isso mesmo. Só que isso, no nosso caso da indústria fonográfica, como o produto não era físico, o produto já era digital, a disseminação foi muito rápida e pegou a indústria fonográfica muito de surpresa. E isso atrapalhou muito. É o que eu falo ali, a distribuição digital mudou tudo. Mas a grande mudança foi exatamente isso. A tecnologia não cumpriu a promessa de justiça econômica. O que aconteceu? Mudaram as empresas que controlam a música, que são os players. Aí, inclusive, um deles morreu semana passada, daqueles ali que eu coloquei ali, que tem o RDO, o Napster, o Spotify, o iMusic e o Deezer. O RDO anunciou, acho que semana passada, tem 10 dias que vai fechar. Porque este modelo novo, ele ainda não está legal. Ele funciona, muito bacana, a tecnologia é muito boa, streaming, blá, 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 mas em termos de remuneração está muito complicado. Então a música ainda está numa transição. Por que eu estou falando isso tudo, vocês vão entender. Né? O que eu aprendi com toda essa história? O mais caro que existe é mudar a cultura das pessoas. Esse negócio de você chegar na frente da pessoa e gastar tempo. Não, meu produto é melhor por causa disso, 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 disso. E não sei o que, você fica lá meia hora na orelha do cara. O cara chega e fala assim, cara, bicho, seu produto pode ser melhor, pode ser o melhor que existe, mas eu não preciso. A grande história é que mudar a cultura das pessoas, quando eu falo cultura poxa, a história do iPhone que eu mostrei lá atrás com o N95, ninguém tinha cultura, demorou. Qual empresa que consegue mudar a cultura das pessoas? Aquela empresa que é exatamente a próxima tela que eu falo, que entende a necessidade das pessoas. Essa história de ensinar não existe, você tem que entender o que elas precisam. Por exemplo, o WhatsApp, gente, é um negócio sensacional. Tem outras coisas que são muito legais também. Isso é que eu acho uma coisa legal. Isso eu aprendi sendo uma banda independente. Que é exatamente o que acontece muito com as startups. E que eu continuei trabalhando com banda independente, tendo um programa de banda independente, chama Programa Frente. É muito legal. Se a pessoa não tem dinheiro, esse evento aqui é exatamente consequência de criatividade. Se você não tem uma estrutura fantástica, você pega um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, usa inteligência, pessoas inteligentes e realizam. E realiza isso aqui. Existe uma sinergia, Curu, existe uma sinergia de todo mundo que está participando disso aqui. E isso eu aprendi muito com banda independente. A história, por exemplo, álbum, o famoso vinil ou CD, é uma case de venda casada do universo. Porque a gravadora divulga uma música só e vende 10. E quando você ia comprar um CD, eu falo assim, eu quero aquele CD só por causa do Camaro Amarelo. Né? Beleza. Aí você chega lá e fala assim, não, você vai ter que levar 11 músicas. O pessoal tem o CD com as 11 músicas. Aí você fala assim, poxa, mas eu não quero, não, mas eu só posso te entregar o Camaro Amarelo desse jeito. Quando chegou, é a mesma coisa que você ir no Ricardo Eletro e fala assim, eu quero uma televisão. O cara chega e você fala assim, não, eu só posso te vender 11. Gente, isso não existe, né?
A indústria fonográfica ganhou muito dinheiro com isso. Imagina, vocês fazem um aplicativo, vai entregar para o cara, em vez de entregar um aplicativo só, o cara compra 11. Olha que legal. A indústria fonográfica sobreviveu muito em cima disso. Só que, quando veio o iTunes em 2000, a coisa mudou. O cara queria uma música, entregava uma. Quando veio o streaming, piorou. Porque aí não era nem mais venda, aí é simplesmente uma alocação temporária, você paga só pela audição. Então, enquanto antes a gravadora ganhava por uma venda R$10, depois passou para R$1 ou $1 no iTunes, vendendo a música só, no streaming isso passou para 0,0001. Então, o esforço de venda que uma gravadora fazia para vender um álbum, hoje ela tem que fazer um esforço 10.000 vezes maior. Então, assim, e a gravadora tentando segurar o modelo antigo, a casa caindo, a gravadora tentando segurar o modelo antigo. E aí vem aquela velha história, né? O tempo versus dinheiro. E aí, tentando segurar o modelo antigo, ganhava dinheiro, você vai simplesmente diminuindo sua receita, e aí o que você faz? Você entende o modelo novo, você aceita o modelo novo, o que você faz? Uma das coisas que eu aprendi, e eu trabalho muito com exatamente a história da natureza, a natureza ela é muito sábia, ela é muito meritocrática. Entendeu? As soluções são muito simples e objetivas. E hoje a tecnologia tem mudado as coisas de uma forma muito rápida. E não adianta o ser humano, com toda a preguiça dele, tentar segurar modelos antigos, porque a tecnologia, realmente, por isso você precisa da história do timing. Você precisa ficar ligado nisso, porque as perguntas que eu falei sobre Instagram, sobre Facebook, elas vão começar exatamente a aparecer agora. Tem esses modelos tradicionais, gravadora, jornais e televisão. Aí vieram os modelos disruptivos, streaming, portais e Netflix. O streaming diminuiu muito o poder das gravadoras. Os portais, a gente vê aí, o jornal só emagrecendo, né? Ficando cada vez fininho. Eu que adoro esportes, né? Tenho uma coluna no Estado de Minas para falar do meu amado e glorioso Cruzeiro. Isso. Beleza? O jornal vai só emagrecendo e tal, aquela coisa. Por causa exatamente que o jornal não tem mais a notícia nova, ele tem só o comentário. Né? O Netflix não precisa nem falar, né, gente? É aquela pergunta aqui, quem não tem Netflix aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, tá vendo? Nós estamos chegando lá. E aí, a história da prestação de serviço, que eu falo de táxi e operadora. Essa história dos modelos disruptivos ela é muito legal quando ela não acontece no nosso mercado, no nosso negócio. Quando acontece em alguma coisa que nos beneficia, isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz. Que é exatamente a história do Uber e do WhatsApp. Gente, pega o WhatsApp. SMS era um negócio que era muito caro. Quando você fazia um plano de operadora, você falava assim, tantos minutos de conversa e tantos SMS. Você pagava por cada SMS e aquilo, uma coisa pesava muito na conta. Chega o WhatsApp, funcionando maravilhosamente bem. Você manda áudio, você manda imagem, você manda filme. Gente, o WhatsApp em 2 anos praticamente acabou com o SMS. É igual, por exemplo, o Uber. Sensacional, é chique falar que você anda de Uber. Hoje já é mais ou menos você falar que você usa aplicativo de táxi, né? Easy Táxi, o 99. Quem mais ganhou dinheiro com toda essa polêmica do Uber foi o 99 Táxi. Por quê? Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, ultra pilantra. Ultra pilantra. Mas é um pilantra, assim, daqueles inteligentíssimos. Ele falou assim, existem 2 tipos de negócio. Que é o seguinte, mas todos os 2, a primeira coisa que eles têm que eles têm que parecer legais, parecer dentro da lei. Ele pode estar dentro da lei mesmo e pode estar fora da lei, mas ele tem que parecer dentro da lei. E o Uber, por que ele dá tanto problema? Porque ele não parece ser dentro da lei. Ele é dentro da lei, mas ele não parece ser dentro da lei. E com isso, quem é que vai nadando de braçada? 99 Táxi. Que ninguém aportou, acho que 200 milhões, é isso? Quase isso, né? Isso. Os caras estão nadando de braçada, porque é bacana. Estamos aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, todo mundo aqui e tal, bacana. Tem estrutura familiar, vive bem. Você prefere pegar o Uber, é chique, carro bacana, né? Um sedã, 4 portas.
né, mais barato e tal, mas ele causa muita briga. Ele está tendo muito problema, exatamente, com Câmara Municipal. Aí vem o Pablito, faz uma lei pró do Uber, né, não sei como é que ele não apanhou. Outro dia eu vi, né, várias frases, né, ei, Pablito, vai, beleza, os taxistas todos amando o Pablito. Então a grande regra dessas coisas é isso, tem que parecer legal, sendo ou não legal. E o Uber não parece legal. E aí fala a história do WhatsApp. Mas a história do WhatsApp é uma coisa que eu gosto de falar muito, que é o seguinte: as operadoras ficam presas no WhatsApp, mas o WhatsApp é a mesma coisa do modelo antigo das gravadoras. É simplesmente a comunicação. Né? As operadoras ficam presas nisso. Fala assim, gente, deixa o WhatsApp de lado, vocês têm o telefone do cara, você tem todo mundo no bolso, que é o que eu até vou falar, não vou adiantar muito nisso não. Mas qual que é a importância do tempo nessa história toda? Isso eu peguei de uma apresentação do TED, de um cara que eu não vou lembrar o nome dele aqui, que ele fala uma coisa que é muito bacana. Não sei se vocês conhecem uma frase clássica do Mike Tyson, que ele fala que todo o planejamento acaba na hora que você leva um soco na cara, né? Ele planeja a luta, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal, não sei o quê, toma acabou o planejamento. Acabou o planejamento, não existe mais planejamento. E tem uma história antiga aí, a versão brasileira disso, que é do Garrincha, né? Não sei se vocês sabem disso, na Copa de 62, que o técnico falou assim, olha, nós vamos jogar com os russos, aí manda a bola para o Garrincha. Aí o Garrincha vai driblar 2, vai na linha de fundo, vai cruzar, e eu não lembro, sei lá, Zagallo ou Amarildo, não sei se Pelé estava jogando mais, vai, trai e tal, e vai cabecear e vai fazer o gol. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Entendeu. Aí o Garrincha levantou a mão e falou assim, professor, só para fazer uma pergunta, vocês já combinaram com o russo que eu vou driblar 2 para poder cruzar na área? Já combinaram com ele? Porque essas coisas não funcionam, né? Mais ou menos assim. Então, essa apresentação do TED eu achei muito bacana, que são exatamente esses valores. Que é você ter um bom modelo de negócio, você ter uma ideia boa, você ter uma boa equipe, você estar no timing certo e ter dinheiro. São os 5 itens mais importantes para você criar uma empresa e desenvolver uma empresa. E eu fiquei assustado com algumas coisas. É muito difícil ver, né? Essa tela está muito longe, tem muita informação ali, né? Vocês não estão com aquele problema ainda de vista cansada, né? Estou vendo aí uma galera apertando o olhinho assim, né? Para ver se consegue enxergar e tal. Realmente essa tela não está ajudando muito, não. Mas a explicação é o seguinte, a linha de cima são empresas que deram certo, a linha de baixo são empresas que deram errado. Todas as empresas de cima, ou a maioria delas, o item mais forte é o timing, é o tempo de quando elas foram lançadas. E as de baixo, acho que 3 ou 4 delas, o que elas têm de mais forte é o dinheiro, que é o verdinho. Na linha de cima é o vermelho lá, que é o tempo. Quer dizer, você ter a ideia boa, mas na hora certa. Essa história de que, nossa, só eu que tive essa ideia, esquece. A cultura das pessoas leva para que muita gente chegue às mesmas conclusões. O diferencial é que aquelas pessoas que conseguem realizar a ideia. Quando o Skank começou, a gente estava pronto na hora certa e no lugar certo. O mercado estava virando, queria um tipo de música diferente, e aí teve o Skank misturando o reggae com o calango mineiro, teve o Raimundos misturando o hardcore com o repente nordestino, teve umas outras 2 bandas que eu não estou conseguindo lembrar, porque eu tomei 2 chopps ali do Skank, ali da Krug, ali, que, né, para relaxar. Resumindo, as empresas, voltando aqui, as empresas de baixo, o item mais forte foi o dinheiro. E aí, a tela seguinte, que eu acho que é muito legal. Dá para todo mundo enxergar aí? Não. Sim. O zoom. Cara, eu não vou mexer, não. Se eu mexer ali, depois dos 2 shows da Krug ali, não vai dar certo, cara. Então é o seguinte, o mais importante de tudo é o timing. E por incrível que pareça, o menos importante é o marvado do dinheiro que essa semana levou o Mano Menezes para a China. Entendeu? Usou o cruzeiro de trampolim. Absurdo esse tipo de coisa.
E ali fala muito isso. Eu achei muito legal essa tela. Porque eu vivenciei isso pessoalmente no Skank. Eu toco com o Samuel há 150 anos. Não, estou brincando. É feio falar isso, né? É feio não, fica velho, né? Mais de 30 anos. Eu era do Pozual. Não me entrega, não. Aí, tá vendo? Você me viu tocar. Não, Ildinha. Não vamos falar disso, não. Esse povo vai achar que eu sou muito mais velho do que eu sou. Não fala essas coisas, não. Vamos voltar aqui que pareço mais jovem e tal. Então, a história do time ser o mais importante, do time que executa, e o dinheiro ser o menos importante. Isso eu achei muito interessante. Falar um pouco de futuro, que eu acho que é legal. E aí vem um outro lado. A gente fala de pressa, correr. Pressa para quê? Hoje em dia até que isso não está com tanta moda não, mas eu fui numa nutróloga mais ou menos há 15 dias, ela falou assim, você come muito rápido, você tem que comer mais devagar, porque comer rápido engorda. Né? A gente fica com essa pressa absurda. E o slow food, você tem praticamente slow food no mundo inteiro esse jeito de pensar. A gente acelerou muito as coisas, a tecnologia aproximou muito as soluções. Isso gerou uma ansiedade muito grande. Né? Essa geração, eu também me incluo nela, é o que a gente fala que é a geração Rivotril. É a geração do ansiolítico. Né? A gente fica com o celular na mão, se a gente perder o celular, a gente se sente pelado. Né? E se o WhatsApp não faz aquele barulhinho, a gente fica louco. A gente dá um jeito de... Como é que é? Aí. A gente quase morre, né? Eu vejo minhas filhas lá com isso, pelo amor de Deus. Tem a regra, hora do almoço, sem celular. Não pode. Porque senão não existe, né? E quem ganha muito dinheiro com isso é fisioterapeuta. É a história do pescoço, né? Todo mundo anda assim, né? Todo mundo... E eu que dirijo com o celular, é a história do perto, longe, perto, porque você fica aqui perto vendo o celular, longe tentando dirigir. Vocês ainda não têm esse problema não, mas eu já tenho, né? Aí fica assim, né? Mas vamos lá. Essa é uma frase clássica, básica, que o cara definiu em 1968. Mas ela é impressionante como ela se mantém atual e cada vez mais, né? E isso é um dos motivos que a galera fala que os ícones globais, eles tendem a diminuir muito. Porque não dá tempo mais das pessoas se tornarem globais. E elas, cada vez mais, a carreira cada vez mais curta. Né? A tecnologia faz com que as descobertas sejam muito mais rápidas. Mas, em compensação, a necessidade de uma nova descoberta também acaba sendo mais rápida também. A gente hoje, eu falo muito de celular, porque é um objeto que anda no bolso da gente, e a história da obsolescência programada. Né? Eles já sabem quais os próximos 3 modelos de celular, mas eles não lançam isso porque não precisa você colocar todas as inovações, então já programa os próximos 3 anos. E isso, eu que já fui Apple maníaco, hoje eu vejo claramente, a Apple perdeu aquele passo adiante que ela tinha. Hoje a gente compra a Apple, provavelmente... eu vou fazer aquela pergunta aqui para... Quem usa a Apple aqui? iPhone. Né? E quem usa Samsung aqui? Hoje os aparelhos da Samsung são melhores que os aparelhos da Apple. A maioria das pessoas compram Apple primeiro. Volta a preguiça do ser humano e também pela marca. Porque aparelho por aparelho, o da Samsung já é melhor que o da Apple. Mas não vou entrar nessa briga não, isso é igual Atlético e Cruzeiro, né? É igual política, quem é que gostaria do impeachment da Dilma, aquelas coisas todas, né? Senão a gente ia brigar aqui a noite inteira. Mas é aquela velha história, como é que a gente transforma pelo menos esses 15 minutos em negócio, né? O futuro da música, que é a área que eu trabalho, a gente fala muito de quê? Das plataformas, dos shows, das redes sociais e dos produtos. O artista é uma marca conhecida, é uma marca que pode influenciar as pessoas. Antes o artista ganhava dinheiro só com a sua música. Hoje ele precisa ganhar dinheiro com outras coisas além da sua música. E uma coisa que também está sempre na mão de todo mundo, que é o futuro da telefonia. A telefonia fala, né? Falar era uma coisa velha. Hoje você tem educação, hoje você tem medicina,
Hoje você tem Big Data e o famoso wallet digital. Porque você anda com um celularzinho no bolso, mas a operadora sabe onde você está, o que você usou, a hora que você acordou, a hora que você dormiu, que tipo de coisa que você consome. E ela fica preocupada com o WhatsApp. Isso aqui eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, preocupar com o WhatsApp é a mesma coisa que a gravadora preocupar com vinil. É um modelo antigo. Volto a falar a história do modelo disruptivo. Por que eu falo tanto isso? A indústria fonográfica foi a primeira estrutura, foi a primeira indústria que sofreu essa mudança e ela foi muito rápida. Ela praticamente se transformou completamente em 15 anos. Uma indústria mundial que faturava, em média, 26 bilhões de dólares por ano. As próximas indústrias onde isso vai acontecer, a gente está falando de telefonia, com esse modelo. A gente está falando de energia renovável, com as placas fotovoltaicas, com as baterias da Tesla. Se você tiver um jeito de gerar energia em casa bem e tiver uma bateria em casa, você não precisa das geradoras de energia. É você que falou a palavra, eu não posso, você que falou. É uma empresa de referência em Minas Gerais, a CEMIG. Mas ela é uma empresa que vai ter que ficar acordada para esse tipo de coisa. Porque isso está chegando, tem muita gente, cadê a Miriam, que é a rainha do fotovoltaico. Que é mais ou menos isso mesmo. Então, essas coisas, essas mudanças disruptivas, que às vezes a gente fala, ah, não, isso não vai acontecer nos próximos 6 meses ou 1 ano, não. Aí a gente toma um susto. Ou, nossa, aquela tecnologia que eu vi no site lá da Finlândia, da Tchecoslováquia, da Indonésia, eu vou trazer para o Brasil, mas o Brasil está preparado para isso? Você não está trazendo isso muito antes, não? Então, a grande história do tempo e do timing é você saber exatamente se está na hora certa, senão você vai gastar muito dinheiro. Eu tenho uma empresa de produtos orgânicos há 12 anos. Vocês provavelmente são preocupados com bem-estar. Não tem 2 anos que a gente começou a achar produto orgânico em supermercado, aqui no Brasil. Eu patinei durante 10 anos. Porque uma ideia que já funcionava na Alemanha, uma ideia que já funcionava na França, nem nos Estados Unidos direito funcionava. Agora que os Estados Unidos montou uma lei para melhorar as coisas de orgânico, porque você melhorando o bem-estar, você diminui a conta dos médicos, e aí você vai todo o serviço médico, você vai diminuindo. A área de orgânicos começou agora. Então o timing é uma coisa muito importante, e as operadoras ficam preocupadas com isso. E aí vem a pergunta, como vocês usam o tempo? Como é que vocês pensam essa história de antecipar tecnologia, desenvolver novas ideias? Vocês já fizeram a conta se quem vai consumir está preparado? Eu antecipei demais e digo que a conta foi alta. No outro lado, as gravadoras demoraram demais para perceber a mudança e perderam seu poder. Então, é muito importante essa história do timing, de você saber exatamente o que você quer e se está na hora certa. Eu diria que essa foi a grande experiência que eu tive na vida, de procurar saber entender o que é legal, o que funciona, o que não funciona. E a gente aprende mesmo, normalmente a gente aprende com os erros, né? O Mano Menezes ficou aqui 3 meses, falou, projeto Cruzeiro 2016, balançaram um cheque com os zeros a mais, lá vai ele para a China. Então, assim, e aí, né? Eu, por exemplo, do outro lado da lagoa, eu acho que a galera dispensou o Levi de forma errada. Mas não vamos entrar nessa polêmica, né? Então é o seguinte, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês.